Olá, sejam bem-vindos para mais um programa É Negócio. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a vida e os negócios aqui do Vale dos Sinos. O novo cenário global da indústria calçadista com as recentes tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre os produtos da China. O que isso significa para nós? Oportunidade de crescer ou o risco de enfrentar novos desafios? Para falar sobre isso, estou recebendo empresários que vivem a realidade do setor no seu dia a dia. Vamos entender o que vem pela frente. Recebemos hoje Gerson Bervang, diretor da Bertex, que atua há 19 anos no mercado. Gustavo Dalpisol, CEO da Fiber, empresa com 9 anos de atividades. E Maurício Martins, sócio-diretor da Rede Plástico, que agora, no próximo dia 24 de maio, completa 20 anos no mercado. A todos vocês, sejam muito bem-vindos para esse programa. Bom, o programa vai ser dividido em 3 blocos e eu vou iniciar pelo primeiro bloco, colocando para vocês. Nós vamos ter que entender o que está acontecendo com esse novo cenário. E a primeira pergunta que eu trago para a gente conversar: como vocês receberam a notícia da nova política tarifária dos Estados Unidos? Oi, Jorge, obrigado pelo convite desse grande programa que é Negócio. Já participei mais uma outra vez deste grande programa. E é bom a gente debater esse assunto, porque é um assunto relevante para todos nós, não só da área calçadista, mas o Brasil todo, né? Porque a gente está... Não vamos chamar assim talvez de crise, é uma oportunidade, pode ser uma oportunidade ou pode vir uma crise pela frente. Então, mas é um caminho diferente que a gente está ainda olhando, né? E com essas duas personalidades aqui, o Gustavo e o Maurício, a gente veio dividir, somar e dividir um pouco de experiência, né? Para a gente ver para que caminho a gente pode tomar, como se aproveitar dessa oportunidade, né? Nesse momento de turbulência mundial, né? Ao final, o Trump agora vai sentar com a China daqui uns dias de novo, dia 10 agora, para tentar renegociar algumas coisas, mas a gente não pode se empolgar demais, né? Que os americanos, na pandemia, vieram para cá, para o Brasil, abriram um monte de porta e saíram sem dar mínimo para todo mundo, os calçadistas. Então a gente achou que foi uma oportunidade e na realidade não foi nada disso, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão para todos, ver o momento que a gente, para que lado que a gente vai, né? É cautela, mas eu acho que é uma bela oportunidade, né? É um caminho diferente que a gente pode pegar. Maurício. Obrigado, Jorge, pelo convite. É uma alegria poder participar de novo do teu programa, principalmente junto com meu amigo Gerson aqui, meu amigo Gustavo. Então, juntos aí debatendo sobre esse tema, né? A gente está na expectativa de ver o que realmente vai acontecer. Como o Gerson comentou, eles ainda vão sentar para tentar entender como vai funcionar essa política de tarifas, né? Mas a gente tem a expectativa, sim, de que venha algo aqui para o Brasil e que a gente possa usufruir aí de, quem sabe, voltar com mais força a exportar para os Estados Unidos. Maravilha. Bom, Jorge, acho que é a terceira vez que eu estou aqui, não? É bem possível. Obrigado. E virão outras. Virão outras, muito legal. Acho que é um dia importante. É como vocês já comentaram, né? É uma mudança política, né? E quando eu estive nos Estados Unidos recentemente, antes disso acontecer, já se falava muito sobre... o americano já estava muito incomodado com esse crescimento da China, né? Então, algumas coisas a gente já começava a prever que algumas ideias novas surgiriam, né? E os Estados Unidos há muito tempo deixou de se industrializar, né? É uma visão de futuro, né? Onde tu pensa que o serviço, a parte de tu pensar mais voltado à tecnologia e menos à industrialização, seja um caminho de crescimento, né? Mas a China provou para o mundo, né, que a indústria ainda de bens e serviços é o que realmente movimenta o forte da economia, né? E os outros países agora começaram -se a ter a isso, né? E como retornar essa massa industrial outra vez, uma vez que essa turma já saiu das fábricas, né? E dificilmente retornará, né? Então, acho que além de tudo, é um grande desafio onde o Trump está
buscando uma ideia econômica, assim, acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre o porquê isso está acontecendo. O Gerson comentou algo interessante, né? Houve outros movimentos no passado de tentativas, né? De movimentos, mas eu acredito fortemente que é uma mudança necessária que o governo americano está propondo, né? Então, o Brasil realmente pode e deve ser um caminho de transição, só que aí nós temos que estar preparados para essas oportunidades. Eu acho que aí cabe um mar de possibilidades de conversa aqui e uma grande provocação para o mercado, né? O negócio, ela é um espaço de provocação, Gil, eu gosto desse espaço. Mas obrigado mais uma vez pelo convite. Que legal. Muito obrigado também pela participação de todos vocês. Mas, como agora é uma coisa muito recente, faz poucos dias que o governo Trump fez 100 dias, né? Considerando nosso mercado aqui da região do Vale dos Sinos, vocês, nas suas empresas, ou até mesmo conversando com seus pares, já perceberam, já sentiram alguma diferença em negociações internacionais? O que está havendo bastante são aproximações, de novo, né, de cotações de preço, né, se existe essa capacidade de atender esse mercado, né, americano, devido aos volumes que são, né? Então está tendo essa aproximação, de novo, como o Gerson comentou, que na pandemia também houve, né, esse movimento de que vários clientes vieram para o Brasil para tentar abrir novos fornecedores, né? E depois que se restaurou a cadeia logística do mercado chinês, os pedidos voltaram tudo para lá, né? Saíram sem apagar a luz. Exatamente, foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos isso, os caras se mandaram, né? Mas eu acho que a oportunidade tá boa, assim, nós temos que aproveitar o momento, porque o americano, com medo que o Trump possa fazer daqui a pouco vai fazer um acordo agora nos próximos dias com a China, mas o próprio americano não vai acreditar nisso aí, que o Trump vai continuar. De um dia para o outro ele pode virar a cabeça de novo, né? Eu acho que assim, os americanos vão vir para cá, e mesmo que se tiver uma tarifa mais baixa para o calçado chinês, eles vão botar a perna aqui, como estão colocando já. Eu quero pegar um gancho da tua questão agora, Gerson. Tu disseste que nós temos a condição de aproveitar essa oportunidade, mas o Vale dos Sinos está preparado para isso? Difícil. É difícil. Não É está difícil, nem preparado o mercado interno. Dizer. É difícil, porque um dos principais negativos que a gente tem assim é da mão de obra, né? Eu acho que todo mundo aqui, sim, nós três sentimos a dificuldade na carne aqui, que é da mão de obra. E isso não é diferente do resto do país também. Nós estamos aqui no Vale, mas o resto do país também está sentindo muito com mão de obra. E não é no nosso setor, todos os setores estão complicantes, né? Então, para voltar essas fábricas, nem o Gustavo falou que as pessoas saem da fábrica, não voltam mais, né? O que a gente tem são pessoas mais velhas, que eu chamo de velhas, ou mais antigas dentro do calçado. As mais jovens não querem trabalhar, né? Então é um complicante para nós voltar com algumas fábricas de calçado e produção que era antigamente. Eu acho assim que pode melhorar bastante a nossa situação para ajudar a subir um pouco o valor do calçado, um pouco o valor do mercado, porque é a lei da oferta e da procura, né? Quando tiver mais procura, vai ter mais valores para te poder somar, né? O americano vai pagar mais, aí o mercado interno vai ter que pagar mais. Eu acho que isso é a soma de valores que a gente vai conseguir conquistar com os americanos vindo para cá. Mas, Gustavo, agora, e tu não acha que, ou qual seria a tua opinião, de repente, assim, ó, se nós conseguimos melhorar o nosso preço de exportação, tá? Isso até foi um bate-papo que a gente teve num programa anterior. Tu não acha que essa nova geração que está chegando para o mercado de trabalho pode vir a se interessar, voltar para uma fábrica que não é mais o que era da 30, 40 anos atrás? Um chão de fábrica não existe mais como era. Sim. Hoje existe tecnologia, existe todo um cuidado. Por favor. A gente tem uma parte ruim, né, que é sempre pensar no curto prazo, né? Quando tu pensa no curto prazo, nada acontece. Então, a mudança de reindustrialização, uma mudança de se recolocar, botar as pessoas de volta para o mercado do trabalho, ela requer todo um investimento com tempo, né, dentro das instituições, dentro de programas público-privado. O governo tem que estar também interessado nessa movimentação, porque o que acontece quando... veja bem, né? Olha o que está acontecendo. É uma demanda do governo, né?
O governo busca trazer mais recursos financeiros. Se tu olhar o endividamento dos Estados Unidos, é algo absurdo, né? Então, são políticas que eles precisam retomar as rédeas da economia, porque senão o dinheiro está escapando, né, e indo para outros países. Então, o poder econômico, a forma de tu beneficiar os produtos. Então, os Estados Unidos hoje é um país só consumista, ele não é um país de produção. Tá? Mas também não vão conseguir fazer isso. Né? E essas alianças com outros países, como o Brasil, são interessantes, porque o governo americano tem interesse em fazer parceria com o Brasil. Tá? Porque existe uma disputa política muito sobre o poder econômico mundial, né? Então são as duas potências brigando e um não querendo entregar o recurso para o outro. Então o Brasil tem oportunidade para isso. Agora, cabe a nós entender o cenário futuro. A gente sempre olha para cenários presentes, assim, a oportunidade está aí. Tá, mas por que a gente já não viu a mudança do governo americano quando ele fez aquela primeira tentativa lá atrás e nós começamos a fazer uma movimentação usando isso como oportunidade? Há uma segunda tentativa. Se essa segunda tentativa vai ficar ou não, o que vai definir isso é o cara ter ou não alternativas de industrialização em outros países. Senão ele vai ter que voltar para a China. Mas é uma vontade legítima americana, legítima, de se movimentar com outras frentes, com outros parceiros. Então, se a gente estiver pronto, ao momento que nós estivermos pronto, eu acho que essa oportunidade ela é latente já, ela não é uma questão pontual. Então, mas é isso. Tecnologia é uma coisa que eu vejo que a gente precisa investir, porque como a mão de obra ela não é algo que é um problema e não vai mudar, o governo brasileiro tende a ser um governo propenso a uma economia aonde trabalha no público C, né, onde assistencialista, né? Uhum. Então é muito difícil que um país que pensa assistencialismo pense produtividade. Então, nós temos que criar soluções. E aí a tecnologia acho que vem para isso. Vem para isso. Inclusive, todos vocês devem ter conhecimento que nós já estamos aqui na região fazendo todo o movimento através do Pacto Calçadista. Todo mundo deve ter conhecimento. Parece que é um movimento que está dando muito certo. Parece, porque a gente tem informações que é um pessoal que está realmente comprometido, principalmente pela parte da educação, que é onde começa tudo, né? A pessoa tem que voltar para o mercado, mas precisa ser muito bem preparado. E isso vem através da educação, de criar padrões, enfim. Mas eu entendo também que tudo isso que nós estamos conversando, e a gente já viveu exatamente isso que está sendo colocado hoje, mas, por favor, é uma grande possibilidade, como muito bem colocado pelo Gustavo, porque os Estados Unidos faz muita questão de realmente encontrar outros parceiros à altura para poder fornecer algo que nós sabemos fazer muito bem. Me corrija se eu estou errado, Maurício. Não, e a China entendeu tão bem essa questão que a indústria produz riqueza, né? E ela se especializou, então, em produzir. Né? E acabou agregando a tecnologia de todos os países que demandavam produção da China e deteve também o conhecimento e se desenvolveu ela própria, hoje a tecnologia também, né? Industrial. E para o Brasil se reindustrializar, precisa haver também um interesse político nisso, né? De geração de riqueza, de deixar de ser somente um país assistencialista, como o Gustavo comentou, para ser um país gerador de riqueza, empregando mão de obra, gerando emprego e renda para as pessoas através do trabalho, né? E não através de benefícios sociais, né? Que deve haver, sim, para as pessoas que realmente têm necessidade, precisam, mas não fazer disso um padrão de vida, né? Em que as pessoas se habituem a viver de assistencialismo e não mais do seu meio próprio de produção. Então, eu creio que essa é a dificuldade que nós estamos sentindo hoje no mercado de trabalho, de conseguir mão de obra, né? Porque a gente precisa se industrializar e a gente precisa de pessoas que queiram entender o ofício, né? E querer aprender, porque hoje, o Gerson comentou,
Os especialistas hoje são os antigos, né? Os que faziam calçado artesanalmente, ou que tinham a habilidade manual de produzir, né? Coisa que as gerações que estão chegando hoje no mercado não têm a mesma habilidade manual, né? Então, é claro que os tempos mudaram tudo, mas se nós quisermos voltar a ter indústrias, a gente tem que desenvolver, capacitar a mão de obra, né? E aí formar parque fabril, voltar a ter uma estrutura que consiga atender a demanda, se vier a ter dessa forma. Interessante, Maurício, porque hoje todo mundo tem acesso às informações, né? Internet, televisão, tá globalizado. Tudo. Tá. A pergunta é a seguinte, quando a gente está falando de produção, está se falando da necessidade de mão de obra. Hoje, na realidade de vocês, dentro da fábrica de cada um de vocês, aquele pessoal que está lá dentro, ele está acompanhando esse movimento também? E se está, como ele está vendo? Eu vejo que a indústria, ela caminha bem quando tu consegue criar um propósito dentro do teu negócio, né? Onde todos estão engajados, né? Tu não pode deixar a turma ser só tá dentro do barco e não sabendo o que está sendo construído. Porque, de fato, né, a mão de obra é algo escasso, né? Mas, mais do que tudo, eu acho que muitos empresários não estão conseguindo entender como motivar essa turma mais jovem, né? Eu acho que um dos pontos importantes é como motivá-los e como trazer um modelo de indústria mais conectada aos dias de hoje, né? A indústria, ela sempre foi conectada àquele profissional que queria montar carreira dentro das fábricas, né? Que tinha aquela qualidade, o zelo, o amor por fazer o calçado. Isso não existe mais, né? Então a gente não pode querer algo que não se tem mais. A gente precisa pensar como construir algo moderno, algo funcional dentro daquilo que tem hoje. A realidade está aí. E com qualidade. Né? E com qualidade. Assim, a qualidade, ela talvez, e aqui nós estamos com a Rede Plast para comprovar isso, a qualidade muitas vezes na tecnologia da produção dos moldes, da injeção do produto. Então, o calçado, ele não precisa necessariamente ser tão manual como era antes, né? Eu acho que o futuro caminha para um calçado mais automatizado. Eu tenho a tecnologia dos teares, né, do Nietzsche, o Gerson idem, né? Ou seja, tu entender que hoje tu consegue fabricar um calçado, né, que sai pronto da máquina, né? Praticamente pronto da máquina, é algo muito mais automatizado, né? Só que é interessante, a gente olha e traz a tecnologia para o mercado, né, Gerson? Aqui vamos defender os nossos negócios. Sim. Aqui, né? A gente traz tecnologias de ponta e o mercado segue fazendo força em fazer o produto tradicional. Porque a escola e o conceito da velha guarda, eu diria, né, do old school do negócio, é seguir construindo o calçado do modelo antigo. Então, a tecnologia está aí, mas ela não é usada. Ou não é bem utilizada, né? E esse é o que a gente precisa apresentar para o mercado externo. Essa resistência, essa tecnologia, ela pode se dar também por ser cara? Porque é que, assim, ó, se tu tem uma tecnologia, caro o equipamento. Não tem como uma tecnologia que bota fio na máquina e sai a peça pronta ser caro. Ela tem que ser produtiva, tá? Como é que uma tecnologia que vai reduzir processos fabris, reduzir mão de obra, vai ser caro? O problema é tu incluir uma tecnologia de futuro numa fábrica antiga. Aí tu tem todo o custo da fábrica antiga alicerçado numa tecnologia atual. E aí, obviamente, tu tem que botar o peso daquela fábrica tradicional numa tecnologia. Não funciona. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque muitas vezes o discurso de quem é o gestor da empresa, não, isso aqui custa muito caro e diz a vida toda assim, né, Gerson? Mas é assim, o cliente chega e diz, o produto esse aqui deve ser caro. Depende como tu olhar, né? Eu vou te mostrar como é que é feito, daí tu vai me dizer se é caro ou barato, né? Porque tu tem que tingir fio, tu tem que ter estoque da cor que o cara quer, tu tem que produzir, tem que precisar de gente para produzir, a máquina é devagar, precisa, né, essa tecnologia que o Gustavo está falando, as máquinas não são rápidas demais, né, faz um par por hora, ou que seja, alguma coisa assim, né?
Então essa tecnologia é bem moderna, assim, né? Nós começamos em 2019, acho que a gente começou, 2018, 2019, começamos com as máquinas. E agora estou vendendo as máquinas porque, cara, tá difícil o negócio. O NIT baixou o preço, né? Baixou o preço demais em termos de cabedais. O pessoal não está pagando mais o preço que valia. E a gente decidiu vender algumas coisas, mas continuamos com uma boa parte da fábrica ainda, né? Para a evolução do processo, porque a gente sabe que necessita da tecnologia, que ali para frente o pessoal capaz de se der conta, que nem a gente falou, né? E a linha do esportivo, né? Esportivo que a gente está investindo mais. Porque a parte feminina, que nessa parte meia arcaica, que tu precisa de um monte de gente, que é mais complicado uma montagem do sapato. Não o caso do Maurício, muitas vezes, né, Maurício? Mas nós temos bastante mão de obra também. Tem bastante, né? Então essa é a parte complicada. E a gente está vendo que o esportivo, tanto fora que vai vir para cá, que a gente sente os movimentos que estão dizendo que vão vir esportiva, Nike, Adidas, Skechers, agora o seu Lemer comprou uma bagatela de 53 bilhões. Né? Então ele está vendo alguma coisa, né? Pô, mas eu fico imaginando eles, pô, se ele comprou essa marca por esse valor todo, agora, no meio do turbilhão do negócio, não pode trazer sapato da China. O que ele vai fazer? Daqui a pouco ele tem a oportunidade de talvez Brasil, outro país, né? Mas a gente fica se perguntando, pô, cara, no meio do turbilhão, como investiu tudo isso? Daqui a pouco é uma boa. Estava conversando com vários fabricantes daqui da região, disse, não, o esportivo está com bastante contato, o pessoal está ligando, perguntando se tem ociosidade, se pode trabalhar, né? E as marcas Adidas, Skechers, Mizuno, essas fábricas todas hoje já estão produzindo, né? E a gente produz na fábrica em torno de 12 a 15 mil pares de cabedal de esportivo por dia. Né, em termos de 4 tecnologias que a gente tem, não só os NITs, outras partes que a gente está produzindo forte, para Adidas, para Mizuno e para Fila também, né? Vamos fazer um excelente trabalho de aprontar mais o cabedal, né? Para baixar o custo da fábrica de montagem, está aprontando cada vez mais o cabedal para os fabricantes. Maurício, também então, tem bastante mão de obra? A gente achava que injetado, tu faz a matriz bem bonitinha, vai lá, bota na máquina. É o mais feliz dos três. E aí o camarada depois tira o sapatinho ali da máquina de injetor e pede pra moça lá do faturamento faturar e deu. O maior sorriso é do Maurício. Não. Ele deve estar pensando assim, pô, esses caras estão com um pepino na mão e eu tô tranquilo, né? Calçado de PVC, que é o que a gente produz, exige muita mão de obra, né? Porque o injetado são os componentes, são as peças. É que nem tu cortar um cabedal, tu faz as peças, né? E no calçado injetado, tu também vai fazer os cabedais, as solas, né? Entressola, palmilha. Então, no final, tudo passa por uma esteira, que tem que ser feita toda a montagem do produto, além da etiquetagem, rotulagem, né? Inspeção de qualidade, né? O encaixotamento, tudo se faz por ali também. E nisso, tudo vai mão de obra. Legal. Ô Maurício, assim, só um complemento, né? Eu sempre acho que a modernidade de tudo aquilo que a gente está falando, a gente vê na indústria automotiva, né? Onde a montadora, ela só monta, ela recebe tudo, quanto mais pronto, melhor. Exato. E é assim que, na minha opinião, está se encaminhando o calçado também. O fabricante, tu vai chegar lá, vai ter a caixinha montada, tu vai ter o cabedal cortado, pronto. O cabedal pronto, né? E isso que eu acho que é o grande movimento que a gente, do produto para calçado, é um movimento que tu tem que trabalhar para essa indústria do futuro. Exato. Vai ser olhar a fábrica de calçado como uma montadora. Né? E algumas verticalizam um monte, assim, começa a fazer dublagem, começa a virar tira, começa a fazer... Eu acho que não é esse o caminho que eles... Pela mão de obra podia fazer. No nosso caso, né, Gerson, a gente recebe o plástico em pellets, né, que se chama, né, em grão. Então, do grão, tu faz o produto. Então, o material vem ensacado, em saco de 25 quilos, e dali tu tem que transformar ele até o produto final, que vai ser o calçado. Então, tu faz toda essa transformação dentro da fábrica, né? É claro que tem outras tecnologias que tu recebe. Pode receber pronto o cabedal, recebe o solado, recebe a palmilha, né? E aí só serve como montador mesmo, né? Como a montagem final. Mas no nosso caso, não. Tu tem que desenvolver os pigmentos, matrizaria, e injetar peça a peça, e aí daquela peça, sim, ir para a montagem e finalizar o produto. Então, existe
vários tipos de processos, né, no injetado. Tu pode tirar a peça pronta da matriz, e que realmente só se faz aí uma revisão e encaixotamento, mas a grande maioria não é assim ainda, né? Ainda tem mais partes, né, Gustavo? E aí tem que passar pela montagem ainda, inspeção final e encaixotamento. Só pegando aí o gancho também do Gerson com relação à linha de montagem, eu estava assistindo uma vez um programa da Embraer. Rapaz, aquele programa Just in Time, o motor do avião, ele chega ali, não pode variar de 2 horas, porque é tão caro o motor para poder acoplar, de que esse investimento não pode ficar estocado, para vocês verem como o negócio tem que andar fechadinho, né? Eu acho que o assunto está indo muito legal e vou convidar todos vocês para a gente partir para o bloco 2. Mas antes, eu queria fazer um convite para vocês que estão nos assistindo, esse bate-papo com esses 3 empresários aqui que passam o dia a dia dentro das suas fábricas, fazendo as coisas acontecer, colocando seu conhecimento, seu sangue, sua vontade. Se você está assistindo, traga uma pergunta, coloque aqui embaixo nos comentários, porque eu tenho certeza que muito rapidamente tu terá a resposta sobre alguma questão que de repente não ficou claro, ou até mesmo alguma insight que qualquer um deles aqui que está participando poderão dar, ok? Então fica desde já o convite. Oportunidades e ameaça. Agora nós vamos começar a entrar num tema, porque se o Brasil está com todo esse gás para poder fazer sapato, quais as vantagens competitivas que o Brasil passa a ter agora? Eu acho que a oportunidade tem bastante oportunidade, tem os riscos também, né? A gente tem que calcular os dois, né? Porque no momento que a China para de vender para os Estados Unidos, ela vai procurar outro mercado. E um dos mercados alvos é o Brasil. Então a gente pode ter uma invasão muito grande de sapato. Então a gente tem que ver as duas versões e as duas inversões, né? Pode vir, nós estamos trabalhando, como eu sou presidente da Sintecal, a gente trabalha bastante com a Bicalçados, junto em alguns assuntos, né? E esse é um assunto relevante, tá na pauta sempre lá com a Bicalçados, né? Que a probabilidade do chinês vir para cá vai ser grande. Então a gente tem que ficar no antidumping, que a gente tem alguma coisa com inclusive, eu quero pegar esse gancho também, porque era uma segunda pergunta que eu ia colocar. Acho que toda vez que vocês fizerem então uma colocação, já entra junto. Existe uma preocupação de que o mercado interno seja invadido por calçado asiático, é exatamente o que tu estás dizendo. Então, entre as vantagens competitivas que nós passamos a ter e também da preocupação do mercado interno ser invadido pelos sapatos chineses. Eu acho assim, a gente, além de tudo, está sofrendo no mercado interno, né? A economia brasileira, ela não está uma economia pujante, né? Então, quando tu não tem uma economia pujante, também o produto ele entra mais picado para o varejo, né? Então, o varejo ele não compra grandes volumes, né? Então, por mais que a China também esteja querendo botar produto, eu acho que ela não vai botar como produto final. Eu acho que a China vem trabalhando muito na parte dos insumos, dos equipamentos. Eu vejo muitas empresas, né, que começaram, já são parceiros aqui dentro do Brasil, são parceiros dos chineses. O chinês já está trazendo equipamentos, está trazendo centros de usinagem, está trazendo máquinas de injeção, matérias-primas. Então, o chinês realmente está fazendo força nessa estrutura de baixo, né, da primeira estrutura de consumo. E quanto a produto final, acho que ali vai ser uma barreira, porque temos o dumping, temos empresas performando muito bem, né? A gente estava, hoje tu vê uma Vulcabras trazendo um resultado importante dentro do mercado, brigando com grandes players, né? Dentro do esportivo. Então, essa turma também segura esse mercado do produto final. Então, eu acho que obviamente, eles vão fazer força por um lado, mas não em todo o ecossistema do calçado, né? Em partes, eu concordo, né? Não sei vocês o que vocês pensam, mas eu já senti essas movimentações chinesas já estão acontecendo, tá? Pode vir, sim, uma pressão, acho, do governo chinês, né, em cima do governo brasileiro para conseguir trazer o produto pronto para cá. Né? E aí, se cai o antidumping aqui, nós temos a dificuldade de manter a nossa indústria, né? Porque a gente sabe que o produto chinês entra muito mais barato e com a qualidade boa também, não só falando de calçado, né, mas de tudo. Se nós vimos Shopee e outros sites aí que estão quebrando, né?
Estão quebrando lá, pelo menos o que eu soube, assim, que estão colocando os Estados Unidos com essa sobretaxa, parece que o Shopee, essas lojas aí virtuais aí estão com muita dificuldade, porque não estão tendo consumo. Mas o mercado digital ele é um mercado pujante, né? Nos Estados Unidos e em todo o mundo já, desde a pandemia, houve um crescimento muito grande do e-commerce, né, como um todo. E eu creio que é um caminho sem volta, né? Muitos produtos hoje tu compra pela internet, Sem né? dúvida. E produtos assim que não tem necessidade de ter tamanho, que é o tamanho único, coisa assim que é mais fácil de tu visualizar e comprar. Hoje o iFood te entrega tudo na tua casa, se tu quiser, não um alimento pronto, mas insumos também, né? Claro. Comida, bebida, supermercado hoje, então a gente recebe muita coisa em casa se quiser. E às vezes pelo mesmo preço que a gente paga indo no mercado, carregando o carrinho, descarregando em casa, né? A gente pode receber em casa. E assim muitas pessoas compram via e-commerce também, né? Mas eu também vejo o seguinte, porque quando se fala disso que tudo que está acontecendo, então, para quem efetivamente só exporta, nossa, agora é a nossa vez, né? Aí, por outro lado, quem trabalha só com o mercado interno, diz, pô, mas aí vem o produto asiático. Então fica sempre um negócio meio assim, tipo, para uns é bom e para outros não é. Então fica. Nunca tá bom para ninguém. Tá bom, mundo, exato. Né? Não dá. Ou tu é exportador ou tu produz mercado interno. Em algum lado tu vai acabar repercutindo. Jorge, eu acho que o reflexo disso é o seguinte: a única coisa que protege isso se chama marca. Tá? Se tu tem uma marca bem posicionada no mercado, tu é o dono dessa decisão, né? Da onde vem, como vai acontecer. Né? Quem não tiver marca, né? Quem tiver aberto, isso realmente vai sofrer muito, né? Mas quem conseguir construir marca, canal de varejo, loja própria, e-commerce forte, né? Conversa com o seu consumidor. Né? Então... Tem a linha direta, né, Gustavo? Eu tenho essa linha é direta. Essa é a pergunta, porque tu vem fazendo isso fortemente, né? Sim. Tu vem trabalhando em cima. Como é que tu tá vendo essa evolução tua? Vamos pensar assim, de 2 anos para cá? Sim. Eu acredito que, como o próprio... Tu está trabalhando diretamente para o consumidor e está fazendo a mensagem chegar para ele. Como é que tu está sentindo isso? Principalmente para quem está pensando, quem está apostando em criar uma marca. Assim... Marca, para ter mais uma marca no mercado, com mais um produto, eu acho que é perda de tempo, tá? Então, a gente enxerga os mercados de nichos de crescimento, o mercado fitness, saúde, wellness, é o que realmente está crescendo com muita força, e os Estados Unidos também olha para esse perfil de empresa e de tecnologia. A gente já está nos Estados Unidos, né, inclusive. E criando produtos, olha que interessante, nós somos uma empresa que tem muito know-how do calçado, mas hoje nós temos vários produtos que são best-sellers que não são calçados, são acessórios dentro do mercado fitness, né? Então a gente reinventou a luva de academia, né? Criamos uma nova ideia, fizemos uma patente, entramos nos Estados Unidos com esse produto, vendendo 400 peças por dia, uma marca que não existia nos Estados Unidos até então. Ou seja... Se tu trouxer o pensamento de criar soluções para o mercado, eu acho que a vertente está aí, né? Porque brigar com o chinês, né, por preço, nós já estamos perdidos, não acabou. Então, assim, levanta a bandeira branca, te rende e acabou, né? Por preço nós não Por vamos preço não vai, né? Por qualidade, olha, nós já estamos perdendo, tu entendeu? Então, então eu acho que nós temos que entender que a gente tem que usar outro tipo de arma. Nós temos que usar a capacidade intelectual, né? A gente tem que usar a inteligência, a nossa habilidade no Brasil de ser criativos em pensar produto, né? E eu acho que esse é um caminho interessante, tá? Então é assim que a Fiber tá estruturada. Inclusive, vocês não sei se, mas eu vi, teve uma feira em São Paulo, agora na onde que vocês participaram, né? Sim, mercado... Tinha muita gente naquela fila lá para... Fechamos o corredor. Tinha umas 3 quadras de fila de gente para entrar. Claro, hoje a conversa também envolve o mundo dos influenciadores, claro. Né? Tu traz influenciadores importantes para o teu negócio. Isso dá um alicerce muito importante para a marca. A gente ficou feliz, assim, surpreso, o quanto rápido a marca realmente ficou difundida. Já nas máscaras foi uma coisa incrível, né? Mas a gente está conseguindo acertar a mão nos produtos. E eu te digo, os produtos normais não são os que performam, os produtos diferentes são os que performam. As pessoas estão carentes de coisas novas.
E do básico, obviamente, elas vão sempre optar pelo preço, né? Então, daquilo que tu compra basicamente, tu vende assim, uma camiseta preta, ok. Aonde eu compro mais barato, ninguém mais tem aquele apelo de eu vou pagar muito mais caro por uma marca, né? Eu preciso me investir, ponto. A necessidade do dinheiro, ela vai para outras coisas, para um iPhone, talvez, para outras necessidades. Mas a vestimenta, que era algo que gerava status no passado e as pessoas pagavam mais caro, isso eu percebo que no Brasil vem caindo bastante, né? As pessoas estão se vestindo cada vez de maneira mais simples. Mais simples, né? Maurício, a gente quando fala em injetado, fala... Bom, nós temos uma história longa aí das empresas produzindo injetado, né? A Rede Plast, nesses quase batendo na porta agora os seus 20 anos, deu um grande salto também, aliado à vontade, à tecnologia, enfim, perseverança. Com certeza. E vocês? Fazendo um produto já diferenciado da grande maioria que hoje trabalha com injetado. A gente pode dizer assim, né? Porque Sim. vocês estão bem posicionados, inclusive pelas marcas que vocês estão representando, né? Exatamente. A Rede Plast, como é que enxerga isso que o Gustavo está falando? De ter marca, de querer... É importantíssimo ter uma marca, né? A gente, nesse primeiro momento, sempre focou o nosso negócio na indústria de moda de marcas já conhecidas no mercado. Então, nós temos licença de algumas marcas, né? Entre elas a Coach, a Mormai, a Lilique Replica. Temos outros parceiros também que estão conosco já nessa caminhada desses 20 anos, né? Já se mantém conosco no mercado durante todo esse tempo, né? Então, a gente sempre acreditou nesse segmento de moda, de diversificação, né? Por ser um produto que consegue agregar mais valor, né? Como o Gustavo estava falando aqui do básico, realmente tem muita gente que já faz. Então a gente tenta diferenciar o nosso produto trabalhando com produtos exclusivos para marcas consagradas, vamos dizer assim, né? Mas a gente vê a relevância, sim, de marca própria, mas isso é uma construção que tem que ser bem pensada para ter esse diferencial, né, dentro desse segmento, né? Então é uma coisa que tem que ser bem analisada, bem construída. Mas está lá, a luz está lá. Com certeza. Não são investimentos baratos, né, Gustavo? Tudo envolve marketing, envolve investimento, envolve foco em saber onde direcionar o produto, né? Tem que achar um nicho de mercado, né, que vá dar essa profundidade onde se quer chegar. Então, existe sim essa vontade, mas é uma construção, isso ainda não é a realidade nossa, nós temos muito para crescer ainda nas marcas que a gente trabalha, né? Então, o nosso foco hoje é conseguir fazer uma bela distribuição das marcas que a gente produz. Isso envolve a parte comercial, a parte de marketing, uma estrutura robusta de vendas, né, de pessoas que abram esse mercado, coloquem grandes redes, né, para que dê esse volume e consiga ter a penetração em todas as cidades do Brasil, ou quase todas as cidades do Brasil, que o Brasil é um país do tamanho continental. Então, a gente entende que nós mesmos, se persistirmos nessa caminhada, nós não temos condições nem de atender toda a demanda que existe para atender, né? Então, já se tem um projeto em cima dessa distribuição para que a gente alcance aonde se quer chegar nessas marcas que a gente já produz. Gerson? E aí? Tu é um cara muito bem informado, porque tu, como presidente da Sintecal, tem a tua empresa, mas o pessoal vai se confessar para ti também, né? Bastante. Eles vão se confessar. E como é que tu tá vendo esse movimento, seja através da tua empresa ou mesmo dessa quantidade de empresas que estão fazendo parte da Sintecal com relação a isso tudo que está acontecendo, inclusive de criar um produto diferenciado? Parte da Sintecal, a gente já vem fazendo um trabalho bastante longo com nossa origem sustentável, né? Que é uma maneira de a gente tem de agregar valor exportando sustentabilidade. Porque, que nem a gente estava comentando há pouco, em valores da China nós não vamos conseguir bater eles em termos de preço. Em termos de qualidade também. A qualidade deles... Antigamente nós via que a qualidade não era boa, hoje não dá para dizer. A qualidade está superior a nós, o preço está bem melhor que o nosso. Então nós começamos com a Sintecal a fazer um trabalho de sustentabilidade, que por aí a gente consegue atacar, né?
E a gente fez um trabalho nos Estados Unidos, agora, 2 anos atrás, a gente fez uma missão. Eu fui para a França, na Veja, né, para levar o ouriço sustentável. Outras companhias que importam sapatos também, que são a Nike também está fazendo agora, exigindo dos clientes dela o ouriço sustentável. Então, são vários caminhos que a gente chega, mas ao final é a sustentabilidade. Vários caminhos que nós estamos tomando com exportações, fazendo feiras em outros países para levar os produtos para calçado. E também essa parte da sustentabilidade. Acho que esse é um diferencial que o Brasil pode ter. Né? Bom, a gente está falando sobre essas oportunidades, e não sei se é possível, de repente cada um tem um seu segredinho dentro, mas se algum de vocês já estão fazendo algumas movimentações estratégicas para aproveitar esse momento que nós estamos vivendo agora. Já. já está Pronto, acontecendo. já disse tudo, então. Já está acontecendo, sim, já está acontecendo. Assim, o olhar que eu construí para o meu negócio foi semente voltado para a exportação, né? A marca foi pensada para exportação, né? E assim a gente consegue abrir os olhos desse mercado que está se movimentando e trazer parceiros, trazer recursos para o mercado. Então já existem, não nada confirmado 100%, mas já existem movimentações acontecendo por conta dessa demanda do que está acontecendo na China, entre China e Estados Unidos. E aí o que eu percebi é que eles precisam de fato construir novas alianças, né? Não dá para deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, o americano, a marca nos Estados Unidos, ela não pode depender mais, ela já entendeu que ela não pode mais depender da China, né? Obviamente, quando o mercado retornar, né? A China, com todos os diferenciais de preço, produto que tem, esse mercado retoma, mas eu vejo que essas alianças de outros países vão ser mantidas por conta dessa segurança da movimentação econômica dos produtos. Então, já está acontecendo, tem movimentos, e a conversa agora ela parte para uma coisa um pouco mais sólida do que era lá atrás, quando houve uma provocação, o pessoal veio, olhou e logo saiu e não falou mais nada, né? Então, é interessante porque é um momento oportuno. Nós como Bertex também a gente está vendo esse mercado evoluir, está em observação, mas a gente sente que os americanos estão vindo. Já semana passada a gente recebeu 3 grandes companhias, né, de fora, foram lá na Bertex ver a capacidade nossa produtiva, ver o desenvolvimento, ver todo um trabalho que a gente está construindo, né, dentro do cluster calçadista. Então isso nos impressionou, porque fazia tempo que eles não chegavam lá, né? Quanto tempo faz que isso não acontecia mais? Não, a gente sempre teve americanos, né? Americanos sempre vieram para cá, americanos e europeus inclusive, né? Mas para comprar. Para olhar alguns produtos, mas muito pouco, assim, era um por mês e olha lá, né? Mas agora eles estão vindo com olhar para dizer, eu quero comprar. Semana passada, semana atrasada, teve os maiores importadores, grandes marcas como Steve Madden, Dolce Vita, outras marcas americanas estiveram lá, os estilistas, já dizendo, olha, se conseguir fazer igual, já tem pedido para vocês daqui a um mês, né? Se fizer igual. Já querem botar os pedidos no Brasil. Tanto que hoje saiu uma matéria da Steve Madden, internacional, que a estação FAO deles, 25, eles já tiraram da China e já estão colocando em outros países. As matérias-primas eles vão importar, ou o país que for o produtor, vai importar da China, né? Porque não tem tempo de desenvolvimento, então as matérias-primas vão vir. Entre eles é o Brasil, o México e Camboja, os 3 países que eles estão distribuindo a produção da Steve Madden. Então é uns caminhos assim que tu tá vendo que realmente está acontecendo, e tu não pode perder essa oportunidade. Ele não pode perder essa oportunidade de tentar buscar. Só vem, abraça os americanos e vamos junto de novo, né? Porque acho que é uma oportunidade muito boa. De fato, as coisas vão mudar, né? Vai haver mudança, né, Gerson? Alguma coisa vai acontecer. E a gente está nessa expectativa também. Temos visto esse movimento. Os americanos têm ido lá na fábrica também, têm ido nos visitar, vendo a capacidade e condições que nós temos de produzir. Então, realmente, nós estamos nessa expectativa também de ver como vai se desenrolar essa questão
mas creio que nós teríamos alguma novidade. Inclusive, nós no in-off nós estamos falando, até a Rede Plástico está indo Sim, viajar sim. agora para poder conhecer um pouquinho mais e se Vamos. colocar também à disposição do mercado lá, porque isso aí Sim. está havendo um interesse mútuo, então, tanto da Exatamente. parte de vocês como Exatamente. do Temos alguns americano. clientes já agora nos Estados Unidos, a partir de sábado, já para... Vocês irão para lá. Vamos para lá. E a ideia é, assim, é buscar essa aproximação maior, né? Já tiveram aqui, alguns clientes a gente já fornece também, já são nossos clientes já há mais tempo, mas um volume mais reduzido, então a ideia é ampliar as quantidades agora, já com essa porta que já tem aberta. Ô Maurício, eu acho que a resposta também, sabe, para a gente, vou estar curioso de falar contigo na Feira de São Paulo, né, daqui a 2 semanas, eu acho que vai ter bastante gente procurando exportação. É verdade. Eu acho que é o caminho que eles ligaram para nós perguntando para que data, para a Sintecal lá, que data que era a feira, para Bicalçados também, os americanos querem vir para cá nessa Feira de Sapato que vai ser a BR Show agora, hein? Maravilha. Daqui a 2 semanas. Bem oportuno essa feira, né? Nesse bem momento, oportuno, né? momento bem oportuno. Espero que eles se liguem, lá eles podem encontrar os fabricantes todos. Não, e para eles ainda é mais confortável chegar no Brasil também, porque é em São Paulo a feira, né? Então chega lá, já é o destino final de quem chega do exterior, né? São Paulo geralmente chega por São Paulo e a feira já é lá e já... Mas o que a gente sente das companhias de exportação, que a gente está escutando, o pessoal as grandes companhias que vêm lá de fora para vir para cá, eles não querem aquelas companhias grandes que vão trabalhar só com ele, entende? Nem o Steve Meyer trabalha com 2, 3 agentes aqui no Brasil, né? Então, a Tory Burch, que está com o Henrich, ela está com o fabricante. Sim. Então, elas vieram através de nós, pode ser que eles vão comprar em outras fábricas, também, entende? Mas é um movimento diferente do que era aquelas grandes companhias que tinha naquela época, que o cara tinha domínio de uma marca. Não, eles estão vendo onde é que largam os ovos deles, mas não em maciça só mais, né? Eles querem espalhar um pouco mais. É o que nós estamos sentindo, assim. Eu fico muito feliz aí nesse nosso bate-papo nessa noite, porque para você que está nos assistindo, que é do mercado aqui da região, independente se é diretamente do calçado, porque o calçado movimenta e tendo produção, o dinheiro acontece e todo mundo ganha com isso, né? Mas nesse dia, na reestreia da 4ª temporada do programa Negócio, vocês imaginam só que a gente está ouvindo boas informações e tenho certeza também de que nosso mercado, sem sombra de dúvida, com toda a resiliência que ele tem, vai saber aproveitar isso. Pessoal, vamos para o 3º bloco. Vê que tá bem organizadinho o negócio. Para vocês que já participaram do programa outra vez, vamos embora, né? Mas vocês estão vendo que eu tô... Isso é o primeiro, Evolução, viu? né? Evolução. A gente também não é só o sapato que precisa evoluir o programa também, né? Mas vamos lá, vou dar o time aqui, parou porque chegamos no tempo certo. A gente até falou já um pouco, porque a conversa ela vai se desenrolando e um assunto vai entrando no outro, mas pontualmente eu vou trazer o bloco 3 com as estratégias para o futuro. Inclusive, nós vamos falar também sobre a sustentabilidade, que o Gerson já colocou bem, tá? Eu gostaria de ver com vocês se a pergunta ela é pertinente nessas estratégias para o futuro, sobre ajustes ou inovações que vocês estão implantando e, novamente, como o Gerson disse, a sustentabilidade virou uma exigência internacional. Como nós estamos lidando com isso? Eu vejo que sim, a sustentabilidade, quando a gente falou antes de marca, né, e a gente fala de sustentabilidade, justamente esse é o ponto, né? Muitas marcas têm como seu diferencial a sustentabilidade, né? Então, o que o Brasil está promovendo, a Sintecal está promovendo, isso sim é uma estratégia de longo prazo, né? Que começou lá da base, está se estruturando e isso vai fazer um grande diferencial ali na frente, já está fazendo, né? Então, mapear toda essa cadeia produtiva, entregar essa solução para esse cara que está vindo lá de fora de uma forma mais organizada, mostra que a gente está preparado para atendê-los, né? Então, a sustentabilidade, de fato, é o futuro, né? Mas para muitas marcas é o pilar principal, né?
A inovação, a tecnologia, eu acho que a tecnologia cabe muito a gente pensar no Brasil o que a gente pode fazer para o calçado, né? Nós exportamos mão de obra para a China. A China aprendeu, em partes, trabalhar com o brasileiro, né? Então, a gente foi, a nossa parte intelectual foi exportada, né? E o que eles fazem hoje nada mais é um reflexo daquilo que a gente ensinou de uma forma mais produtiva, porque a mão de obra deles é uma mão de obra mais funcional do que a nossa. Mas a mesma fonte que projetou e fez um calçado de qualidade para o mundo pode ser a fonte que pensa o calçado e a tecnologia de produzir de maneira automatizada também para o mundo. Então, vale essa provocação e eu acho que, de fato, é um pouco daquilo que nós enxergamos e gostaríamos de trabalhar, né? A nossa essência, o meu propósito hoje como sapateiro, né? Vamos chamar assim, jovem sapateiro que pensa o futuro, eu me provoco o tempo todo para como a gente pode projetar um calçado ali na frente, né? Com diferenciais nacionais, né? E aí a gente já está fazendo, né? Tu vai pegar produtos que a gente tira de uma máquina pronto, que em 2 peças a gente fabricou o calçado, sem contraforte, sem coraça, com nanotecnologia. Então é isso que eu enxergo que é o caminho, né? Então tem produtos já que nasceram com esse viés, com essa fonte futura de inovação. Inclusive, no programa que tu participaste, tu colocaste muito bem, lá uns 2 anos, 3 anos, dizendo de que tu olhava o calçado, ou não, tu não, que nós devíamos olhar o calçado olhando para a ponta do iceberg, em termos de preço e tudo, porque se a gente manter pela base, que seria, preço que eu digo, ter um preço agregado, um valor agregado, do que tu tomar para a base, porque aí a gente sempre vai estar perdendo. Tu continua com esse teu propósito e está seguindo em frente e tal, né? Sempre que tu pensa em cima, tu consegue cascatear e ganhar escala depois, né? Mas sempre que tu pensa já num termo de só olhar para o volume, é isso que eu digo, a gente começa a ficar fora do jogo, né? Mas o Maurício tem, obviamente, quando existem empresas, por exemplo, como a Rede Plast, que é competitiva no Brasil em relação ao chinês, porque ela, como tu mesmo comentou, é uma empresa verticalizada, uma empresa que trabalha com a base da matéria-prima, né? Polímero, né? Os termoplásticos, e beneficia o calçado 100% aqui. Então, é competitivo, tem como trabalhar, mas o produto que depende da mão de obra massiva, né? Já é um pouco mais complicado. É por aí, é por aí. Na questão da sustentabilidade, o Brasil, né, tem as suas fontes de energia muito sustentáveis, né, hidrelétrica, eólica, solar, né, então a gente depende pouco de termoelétrica ou usinas poluentes, né, e, bom, em questão de também preservação ambiental, acho que o Brasil também dá aula nesse quesito, né, porque nós temos as maiores reservas naturais ainda muito preservadas, né, e em questão da nossa matéria-prima, também ela é 100% reciclável, né? O PVC é um produto que tu pode colocar, moer todo ele e transformar ele num novo produto, sem perder características mecânicas, físicas, né? Então, existe uma perenidade nesse material de ele se transformar em outros produtos sem perder qualidade, resistência nesse quesito, né? Então, isso torna a nossa fábrica nós não temos a necessidade de descartar o lixo, né, em depósitos industriais, né, porque não praticamente... Tirou da máquina, bota lá no outro, moe e vai embora. Se não deu certo, moe de novo e vai reprocessar ele de novo, e assim a matéria-prima é consumida em 100% da sua totalidade, né? Essa é a parte da sustentabilidade, que é do Ori Sustentável, né? A gente na Vertex lá tem o selo ouro, né? Uhum. E a gente faz essa parte, mas daí tem a parte social, a parte econômica, sim. parte do ambiente, né? Que é muito importante, que nasceu com a parte do ambiente, mas não deixa de estar fora muito a parte social, né? Que são as pessoas. A gente tem um trabalho muito forte dentro da empresa, com os pilares do Ori Sustentável, onde a gente faz o trabalho com toda a empresa, né? Manda cartão de aniversário, manda presente, faz eventos junto com os funcionários. Então a gente tem aplicado, porque
a parte humana dentro da empresa, essa é muito. Era chamado de endomarketing na época. Tem um nome bonito, né? Então é com isso que a gente vai conseguir, com a parte social, com a parte humana, com a parte de sustentabilidade, conseguir exportar, né? Direta com vocês, né? Ou indiretamente comigo, que nós vendemos o produto para fazer. Nós estamos exportando hoje também, mas é outro mercado. Nós estamos fabricando jogo americano, né, que foi na pandemia, igual o Gustavo teve com as máscaras, nós também fizemos uma parte de máscara, e a gente começou com fazer jogo americano, depois umas máquinas que a gente tem. Foi. E Hoje se mantém, tá firme e forte. Muito, muito forte. Eu me lembro, uma vez eu estive na tua empresa, estava me mostrando lá, e tem um pessoal que é... Muito forte. Hoje nós exportamos para os Estados Unidos, nós exportamos para a Arábia, nós exportamos para Dubai, para vários países, jogos americanos. E no Brasil, tem um cliente que consome toda a nossa produção. Mas que bárbaro. Um distribuidor. Um e-commerce, né? Que a gente decidiu não entrar no e-commerce para não conflitar com esse cliente. Então ele compra hoje toda a nossa produção e entrega no Brasil todo. A gente não tem como abrir outros clientes, né, dentro dessa linha de produto. Isso é uma pergunta que eu ia até colocar baseado no que tu estás dizendo, porque é diante da dificuldade que o cara se reinventa, né? Totalmente. Aí tu tá com um pepino atravessado e diz, pô, e agora o que eu faço? Como é que surgiu essa tua ideia? Diz, eu vou fazer por aqui, ou tu foi chamado, vamos fazer isso aí, porque isso aqui pode dar certo. Cabeças pensantes. Pensa todo dia que tem um pepino atrás. Um leão correndo atrás. E aí tu diz, não, vou ter que buscar alguma coisa. Assim foi com as máscaras, oportunidade. Nós fabricamos um pouco de máscara, mas nem comparado com o que o Gustavo fez, né? Então... Mas foi um caminho para nós aprender alguma coisa diferente. Sabia que dentro da fábrica a gente ia encontrar algumas coisas diferentes. Nós começamos também a trabalhar em linha de móveis, né? Linha moveleira, de estofados, revestimento estofado. Hoje nós também somos fortes na linha de estofado, saindo um pouco para fora do calçado. Calçado ainda é o predominante da empresa, o produto para calçado. Mas essas 2, 3 vertentes a gente está querendo trabalhar mais forte para fugir um pouco dessa... O calçadista é tudo meio perturbado, esse cara de calçado. É de hoje para amanhã, tudo. Não, mas eles atrasam um monte lá durante a programação deles e quando chega na hora que é para ti, é para ontem, né? É, para ontem, né? Então, a gente continua. A fábrica vai parar porque se tu não entregar, ela para. Mas sempre olhando num futuro, numa tecnologia, de um produto diferenciado, num valor agregado, né? Não é nosso jogo americano. Nós nem podemos competir com o chinês, que ele chega aqui a preço irrisório, né? Mas ele só faz aquele redondinho, né? O papai e mamãe, digamos assim. E não, nós aplicamos moda em cima, como nós somos uma empresa de moda, a gente aplica moda em cima do jogo americano, a gente faz coleção de jogo americano hoje. Né? A gente faz coleção Halloween, a gente faz coleção Natal, a gente faz coleções... Né? Porque a gente já tem o know-how disso, a gente viaja para ver estofado de jogo americano. Agora tinha uma feira... Na Itália, de móveis, né, e decoração. A gente foi para lá, pesquisou e está desenvolvendo coleções para fazer. Então, agregou algumas coisas, valores dentro daqui, dos valores da empresa, de pesquisa, de fazer o trabalho, a gente agregou para conseguir novos mercados. Mas que coisa interessante. Vamos buscando, né? Vamos buscando. Não dá para te parar, que nem o Gustavo disse no começo ali, tem que ficar sempre atento para uma coisa nova, para um produto novo, para um gatilho que te aparecer, mas isso vem de uma ideia, de uma piscada tua que diz, pô, legal aquilo ali, né? Claro, mundo, a corrente fica todo mundo buscando alguma coisa nova. Surge um pedacinho daqui, não, por aqui. Mas tem que estar sempre. Tudo isso aí que surge é naquelas pequenas 4, 5 horas de sono durante o dia, né? Tu dormindo demais 4, 5 horas. Pois é. Eu não quis falar. Né? É um luxo. 4, 5 horas é demais, então. Barbaridade, tio. Mas agora a gente está falando assim, e o que vocês estão vendo do governo aí? O que o governo está podendo fazer? O que ele está fazendo? Se está dando apoio? As associações, elas são essenciais. E esse movimento, vocês estão vendo também que está vindo de encontro ao que nós estamos precisando? Tá até delicado falar do governo nesse momento. Não, mas vou falar. Algumas coisas têm que ser um pouco imparcial, né? Mas posso falar pela associação, pela Sintecal, né? A gente tem feito um trabalho com Brasília. Eu vou algumas vezes, uma vez por mês, a cada 2 meses, estou lá em Brasília para trabalhar em cima do
da parte da Apex de exportação, né? Ela tem nos incentivado a exportação do calçado e do produto para calçado. Nós e a Bicalçados, a STK, a Bicalçados tem projetos com a Apex e a gente consegue bastante recursos para fazer a exportação do nosso cluster calçadista aqui, né? Isso a gente não pode reclamar, que realmente tem vindo uns incentivos Então, estão falando fortes. bem do governo, então. Falando bem da Apex. não tem nada contra, né? Não tem nada contra. Então, os incentivos estão vindo, né? Do Sebrae também, a gente acabou de assinar um contrato grande com o Sebrae para desenvolvimento interno do país, né? Em cima de pequenas, médias empresas, grandes também. Brincadeiras à parte, a gente diz, né, o empresário ele tem que ser sempre imparcial e trabalhar junto sempre com o governo, né? Criando soluções e encontrando formas da gente poder prosperar no país, né? Tem que ser apartidário, o né? motor que impulsiona a economia são as indústrias, né? E o governo tem um papel importante, ainda tem que fazer o papel dele, né? Apoiar a indústria, apoiar a inovação, a tecnologia, que é isso que movimenta a economia, gera emprego, né? Se o governo trabalhar só no assistencialismo, a gente está perdido no futuro, né? Então, é isso, né? Também a gente não pode entrar nessa energia ruim que acaba virando essa briga entre governo e trabalhar. O empresário ele tem que ser um pilar neutro da economia, né? Fazendo o papel dele e cobrando, né? Cobrando do governo o papel que o governo tem desde sempre que desempenhar. Então, a gente brinca muitas vezes, mas o fato é esse, né? O Gerson tá em Brasília, volta e meia, fazendo o papel da associação, né? Trazendo e botando as conversas na mesa, né? Então, assim como a gente está conversando aqui, essas conversas a gente tem que botar na mesa junto ao governo, porque, pô, ali os caras têm o poder da caneta e precisa tá junto com eles, sem dúvida. Eu até acho e concordo contigo que acho que está escrito isso no livrinho do todo empresário que não pode deixar se envolver com o governo porque realmente aí vai ficar comprometido tudo aquilo que ele está pensando. Mas realmente eles têm o poder da caneta e uma decisão deles, muitas vezes a curto prazo, modifica bastante o cenário, né? É que a gente tem que usar a nossa visão de empreendedor. A visão do empreendedor é uma visão inteligente dos negócios, né? Então, se a gente puder ter mais voz, e eles gostam disso, tá? O governo não é que ele neutraliza o empresário, ele dá muito valor ao empresário. Então, se a gente puder trazer as ideias daquilo que a gente tem necessidade, a gente pode juntos mudar a realidade do país, né? Então, agora, se a gente ficar só brigando e nós ficarmos do lado, né? Os empresários de um lado, o governo do outro lado, acho que aí realmente a gente está num caminho péssimo para o Brasil, né? Então, basicamente é isso. O empresário, eu acho que todos nós tem que ser um pouco político, tu entende? Não sou político. Não, acho que tu tem que ser um pouco político para te conversar e para te expor das tuas ideias, né? Para te chamar o político, o deputado, o presidente ou quem for, né? Tu tem que ser um pouco político, não pode estar na faca, só cortando ideias, né? Isso. A ideia daqui a pouco dele pode ser boa, pode ser ruim, tu vai ter que sentir. Claro, tem momentos mais difíceis, linha de governo, esse tá um pouco mais difícil algumas coisas, o outro talvez foi um pouco mais fácil, mas ideias conflitantes sempre são complicantes. Tudo passa, mas vocês permanecem, né? A gente tem que pensar no nosso, não adianta. Exato. Tem que pensar no nosso e baixar a cabeça e trabalhar, claro. Tem que estar sempre atento àquilo que está acontecendo, né? Novas leis, novas regras. De fato, política econômica influencia a sociedade como um todo, né? Isso. Hoje nós tivemos até agora ontem um aumento da taxa de juros de novo, né? Foi para 14,75. Para quem quer fazer investimentos e investir, fica mais difícil. Horrível, né? Horrível. Então, quer ampliar teu parque fabril, tu vai pensar duas vezes, porque se tu pegar algum financiamento, tu vai pagar um juros muito maior. Se for a longo prazo, isso fica pior ainda. Né? Então, e muitas vezes o empresário pensa, por que eu vou colocar meu capital em risco se eu posso deixar ele aplicado numa taxa tão boa quanto essa? Né? Então, começa a ter um movimento de represar o capital, deixando o dinheiro aplicado e desestimulando as pessoas a investir na sua produção. Né? A indústria caiu, né, nesses últimos trimestres aí, o consumo de varejo também caiu, né? Eu creio que devido a um cenário não muito otimista, né? Mas
concordo com os meus colegas aqui de que a gente tem que ser otimista, tem que pensar para frente, mas quando existe uma política de favorecimento industrial, favorecimento da economia, a gente trabalha assim com muito mais convicção, né? E a gente pode ver que essas mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos é política, né? Então, assim como a política levou as indústrias para a China, agora está tentando se fazer uma nova distribuição, né? Mas os Estados Unidos também teve um movimento político que preferiu terceirizar toda a produção deles e mandar para os Estados Unidos, né? Naquela época, provavelmente também as indústrias lá sentiram, né? Tiveram que se reorganizar e, de fato, vai ter mudanças e creio que, nesse caso, tomara que todos nós sejamos impactados positivamente. Desculpa. Não, vai lá. Mas eu penso da tua maneira também que concordo plenamente com a taxa de juros, uma principal que aconteceu agora recente, né? E a gente voltando para o nosso mercado aqui de calçado, vamos dizer pelo calçado, quem é que é o empreendedor que vai botar uma fábrica nova de calçados? Não tem, eu não conheço nenhum louco que vai botar uma fábrica nova. As fábricas que têm a tendência a crescer. Sim. As existentes que vão crescer. Exatamente. Né? E principalmente as grandes. Né? Exatamente. Que tem um recurso, que tem dinheiro próprio para poder crescer. Exato. Agora, alguém de pegar o dinheiro do banco e comprar máquina para montar uma fábrica, esse aí não estou achando. Tu sabe o gesto que eu estou achando que quando estou fazendo uma cola do meu roteiro aqui, gente. Porque tu sai na frente, tu sai na frente, porque é exatamente isso que eu ia comentar agora, porque eu quero fazer uma pergunta final para cada um de vocês. E aí é de coração, né? Que vocês coloquem pelo coração. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está começando agora no setor calçadista, frente a esse novo cenário global, qual seria? Cenário, conselho, para quem está iniciando agora no setor calçadista. Por isso que eu achei que tu pegou minha... Eu dou um conselho, não tira o dinheiro do banco. Isso aí nós vamos cortar, isso aí nós vamos editar, viu? A gente está só falando de coisa boa e tu me larga uma dessa agora. Vamos cortar fora essa aí. Tô brincando. Mas é difícil o convencimento, né, de uma pessoa de, vamos entrar no calçado, vai melhorar, os americanos estão vindo e realmente está acontecendo. Pode ser um curto prazo, tu entende? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente em termos de calçado. Né? A primeira barreira dele vai ser encontrar, estou dizendo um industrial para montar uma fábrica, vai encontrar a barreira do funcionário, né? Esse é o nosso primeiro assunto, essa é a primeira barreira que ele vai enfrentar, né? Mas o financiamento tem de máquinas e o próprio fabricante de máquinas está financiando algumas coisas, né, para montar a fábrica. Mas eu acho que quem vai crescer mesmo vai ser as fábricas grandes que já têm um potencial, já tem o know-how do negócio e já tem. Conselhos? Pode dar. Conselho a gente não dá. A gente tem que animar, né? Cara, a expectativa nossa é sempre que a coisa pode ser melhor. Né? E a gente acorda de manhã sempre querendo fazer melhor do que a gente fez no dia anterior. Né? Então, se a pessoa tem disposição, quer fazer mesmo, ela vai achar uma maneira de fazer. Né? Então, isso tem casos e casos de pessoas que do nada conseguiram construir impérios justamente pela perseverança, pelo trabalho, pela a capacidade de se reinventar e de querer buscar alcançar os seus sonhos, os seus resultados. Então, se tem vontade, acredita nele, segue em frente que vai chegar lá no teu objetivo final. Apesar de todas as dificuldades. Pensando sempre diferente, né? O calçado, que nem o Gustavo falou, tem que pensar diferente. Né? Vai montar alguma coisa, vai fazer, pense diferente. Igual todo mundo já faz. E o preço baixo já tem gente que faça. Né? Já tem muita qualificação nessa parte do sapato baixo preço. O meu conselho é o seguinte, eu acho que a gente sempre foi comprado, eu acho que é a hora da gente pensar em vender para o mundo. Né? Então, o meu conselho, se o cara está começando um negócio, ele não pode pensar somente local, né? Ele precisa pensar global. Né? E existe uma grande diferença, né? Conforme o tamanho do negócio é o que a tua mente tende a pensar, o teu negócio ele necessita mais, ele se estrutura melhor, né? Então, se tu vai montar uma barraquinha de cachorro-quente em Novo Hamburgo,
Para tu ser o número 1 não precisa muito, né? Mas para tu ser o melhor cachorro-quente do Brasil, tu precisa pensar muito mais. Tu precisa estruturar o teu negócio de uma forma muito mais ampla, pensando não só o produto, mas pensando em todo o ecossistema que envolve tu ser o maior, né? E se tu vai pensar um negócio global, da mesma forma, né? Tu tem que pensar em grandes diferenciais do teu produto, da tua marca, de como tu vai vender isso para fora. E se tu pensa grande, tu pensa para fora do país, logo, rapidamente tu te torna uma boa referência dentro do teu próprio país, né? Porque a tua mente foi além, né? Então eu diria isso aí, né? Não pense pequeno, pense grande, pense em sermos um diferencial competitivo para fora, senão a gente está sempre nessa situação, né? Eu invisto para o cara que vai me comprar e depois amanhã ele vai embora e eu fico com o pincel na mão, né? Ou eu invisto para mim e faço o meu protagonismo de crescer na minha velocidade, do meu negócio. Muito isso é o que a gente está olhando hoje, né? Eu passei por várias fases. Eu fui estúdio de desenvolvimento, eu fui fábrica têxtil, hoje depois fábrica de calçado e hoje eu sou marca, né? E é legal tu enxerga um panorama de todos os estágios, né? E é isso. Então, hoje a marca faz muito sentido para aquilo que a gente está planejando e o meu conselho é isso. Comece pensando em marca, não comece pensando numa indústria, né? Porque a indústria tem muito aí, tem muita ociosidade, dá para fazer boas alianças, boas parcerias. Né? Hoje eu diria que a indústria não me faz mais falta, né? Eu poderia vender a fábrica e virar somente na marca, porque eu tenho certeza que teria ótimos parceiros de fabricação no Brasil e fora do Brasil. Então, é isso. Esse é o meu conselho para quem está começando hoje. Pessoal, nós estamos indo agora para o momento do encerramento do programa. E eu vou pedir para cada um de vocês também para fazer as considerações finais. Quem pode iniciar? O Maurício, agora eu vou... Ok. Primeiro, agradecer esse momento. Obrigado, Jorge, pela oportunidade. Gustavo, Gerson, foi uma alegria poder participar. E vamos ver o que acontece nesses próximos dias aí. Estamos muito animados ainda por esse ano, de tudo que tem para acontecer. Temos a feira agora, a BF Show, que para nós é um investimento importante, né? E tanto para o cenário aqui nacional, mercado interno, como também exportação, como o Gerson havia comentado. Creio que nós vamos ter muitas visitas aqui do pessoal de fora para nos acompanhar e ver o potencial da nossa indústria calçadista do Brasil. Legal. Bom, meu conselho é... Considerações finais. Considerações finais, é isso. Que a gente seja sempre resiliente, persistente, insistente. Né? Que você esteja trabalhando com a cabeça no lugar, porque a cabeça da gente é a primeira parte do corpo que sente. Então, nesses momentos de crise, de dificuldade, para nós manter a cabeça sempre no lugar e seguir o nosso caminho, seguir aquilo que a gente busca, né? Dentro do nosso setor, dentro do calçado. Que a feira agora de São Paulo nos traga uma resposta àquilo que a gente está buscando, que a gente não tem total certeza daquilo que vai acontecer, nos traga um pouquinho mais de resposta da positividade daquilo que nós estamos falando, de voltar ao sapato, de o americano vir comprar, né, do desenvolvimento da região, de voltar a crescer, né? E vamos lá, essa é nosso dia a dia, né? Bom, Jorge, agradecer mais uma vez o convite, né? Gerson, Maurício, que são pessoas que eu respeito muito também, assim como tu. São pensadores do mercado, são pessoas que fazem a diferença dentro do nosso setor, né? Então é interessante, importante a gente ter momentos como esse que a gente coloca ideias na mesa, né? Ninguém precisa concordar com todo mundo, mas eu acho que quanto mais cabeças a gente tem pensando, né? Mais ideias novas a gente vai construindo, né? Então, parabéns por esse programa que traz essa visão, né? Traz essa provocação e tu sempre convida pessoas importantes aqui. Eu me sinto grato por estar nessa mesa aí com essas pessoas que eu admiro bastante, tá bom? Eu disse ainda lá no início, e terão outras, né? Esse aí, tá bom. Pessoal, eu não teria como deixar de agradecer por vocês aceitarem esse meu convite. Pode ter absoluta certeza que cada um de vocês, que a gente sabe,
o mercado reconhece que faz a diferença. E esse é um dos motivos que vocês sempre vão estar com as portas abertas aqui no programa É Negócio, colocando aquilo que está sendo bom, falando também aquilo que pode não estar sendo bom, mas a ideia é sempre trazer informações para que o mercado se movimente, porque afinal de contas, sentado numa cadeira atrás de uma mesa, a gente não consegue nada. Então, novamente, muito obrigado por vocês terem aceito. E estamos reiniciando, então, o nosso programa, a 4ª temporada, com esse pessoal aí que a gente teve um papo muito legal. E, principalmente, eu falo por mim, pelo Gustavo, pelo Maurício, pelo Gerson, de nada disso estaria tendo um sentido se não tivesse você nos prestigiando, seja através da tua audiência, da tua participação nesse mercado tão forte e que cada vez mais nós precisamos agradecer. Pode ter também a certeza que o Vale dos Sinos, através desse nosso bate-papo, mostrou que tem muita resiliência, muita força e capacidade de se reinventar. Até a próxima edição do programa É Negócio. Uma boa noite.